Imagine um homem nascido pobre, órfão ainda criança, que nunca completou os estudos formais e que, ao longo da vida, produziu mais de 400 livros. Imagine que esse mesmo homem, décadas antes dos satélites, décadas antes da internet, décadas antes de qualquer um falar sobre colapso climático ou pandemias globais, sentou-se com papel e caneta e escreveu frases que, hoje, milhares de pessoas leem e se arrepiam. Se arrepiam porque parece que ele viu tudo isso chegando. Guerras, doenças, revoluções tecnológicas, o desmoronar de impérios antigos, o surgimento de uma nova humanidade, segundo ele, mais espiritualizada. Será que Chico Xavier era um profeta? Ou será que estamos diante de um dos maiores casos de leitura coletiva conveniente da história moderna? Fique comigo, porque até o final deste vídeo você vai ter que decidir por si mesmo. E prometo que as evidências são mais estranhas do que você imagina. Francisco Cândido Xavier nasceu em 1910, na pequena cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Sua mãe morreu quando ele ainda era criança. O pai se casou novamente, e a história de sua infância é marcada por dificuldades, fome e trabalho pesado. Nada em seus primeiros anos sugeria que aquele menino se tornaria, até sua morte em 2002, um dos autores de língua portuguesa mais traduzidos da história, com dezenas de milhões de livros vendidos, e um nome pronunciado com reverência por toda a América Latina e além. Nada sugeria que líderes mundiais, artistas e cientistas um dia o procurariam, discretamente, quase com timidez, para fazer uma única pergunta: o que acontece depois da morte? E para onde este mundo está realmente caminhando? Chico, como quase todos o chamavam, afirmava não escrever seus livros sozinho. Dizia que as palavras vinham através dele, ditadas. Dentro da tradição espírita, o movimento filosófico e religioso codificado por Allan Kardec, por espíritos de pessoas falecidas. Esse processo se chama psicografia e é essencial para entender tudo o que vem a seguir nesta história. Chico se descrevia não como autor, mas como médium, uma espécie de caneta viva na mão de outra pessoa. O mais famoso desses supostos autores espirituais era uma entidade conhecida como Emmanuel, que Chico dizia ter sido, em vidas passadas, um senador romano e, depois, um sacerdote francês, e que o teria guiado durante a maior parte de sua carreira mediúnica. Outro era André Luiz, um suposto médico que, após sua própria morte, descreveu em detalhes vívidos, através da mão de Chico, um vasto mundo espiritual existindo paralelamente ao nosso, completo com hospitais, cidades, escolas e, de forma perturbadora, prisões mentais para aqueles que morreram consumidos pelo ódio ou pelo crime. E é aqui que a história se volta para a profecia. Ao longo do século XX, em uma sequência de livros, muitos deles extremamente populares no Brasil muito antes de alcançarem um público mais amplo, apareceram trechos que os leitores, especialmente em retrospectiva, associam a eventos históricos e tecnológicos reais. Quero percorrer com você as afirmações mais famosas, não para dizer categoricamente no que você deve acreditar, mas para colocar as evidências na mesa da forma como são apresentadas, tanto por seus seguidores quanto por seus críticos, para que você mesmo possa julgar. A afirmação mais citada envolve algo que as pessoas descrevem como uma previsão da televisão e até de algo parecido com a internet. Em vários textos psicografados atribuídos a Emmanuel, há trechos que descrevem um futuro no qual imagens e vozes viajariam invisivelmente pelo ar, permitindo que uma pessoa em uma casa visse e ouvisse eventos acontecendo do outro lado do oceano,
e no qual o conhecimento se tornaria quase instantaneamente disponível para todas as pessoas, apagando as antigas vantagens da distância e do isolamento. Os defensores dessa ideia apontam que Chico Xavier já escrevia e publicava essas ideias nos anos 1930 e 1940, décadas antes de a televisão comercial se tornar realidade nos lares até mesmo das nações mais ricas, e gerações antes de qualquer coisa parecida com a internet moderna existir na imaginação da maioria dos cientistas. Os críticos, por outro lado, observam que escritores visionários, futuristas e até autores espíritas e teosóficos anteriores já especulavam sobre a transmissão sem fio de imagens. A ciência básica das ondas de rádio já era conhecida naquela época. Então, um médium devoto imerso nesse clima intelectual poderia facilmente ter absorvido e reapresentado essas ideias sem que isso fosse uma previsão sobrenatural. A segunda grande afirmação, e talvez a mais carregada emocionalmente, diz respeito à guerra. Chico Xavier viveu as 2 guerras mundiais e várias de suas mensagens psicografadas da década de 1930 falam, em linguagem sombria e muitas vezes assustadora, de um conflito iminente de proporções sem precedentes. Uma guerra envolvendo máquinas voadoras que choveriam fogo do céu e armas capazes de destruir cidades inteiras em um instante. Alguns de seus seguidores associam isso diretamente ao desenvolvimento da bomba atômica e aos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki em 1945. Vale lembrar, porém, que quando Chico escrevia essas passagens mais sombrias, o mundo já havia vivido o horror industrializado da Primeira Guerra Mundial, completo com bombardeios aéreos e gás venenoso. A ideia de que a humanidade era capaz de criar instrumentos de destruição cada vez mais terríveis não era, infelizmente, um segredo particularmente escondido nos anos 1930. Muitos escritores, diplomatas e cidadãos comuns temiam exatamente esse tipo de escalada. Ainda assim, a especificidade que muitos leitores encontram na linguagem de Chico, falando de uma única arma capaz de apagar uma cidade em um clarão, é o que mantém essa previsão viva no imaginário popular décadas depois. Depois há o material que muitas pessoas consideram o mais arrepiante de todos: as supostas descrições de Chico de uma futura crise sanitária global. Em várias obras, espíritos falando através de Chico alertavam sobre uma doença que se espalharia rapidamente pelo mundo, difícil de ver, difícil de conter, atingindo os pulmões e a respiração da humanidade, interrompendo cidades, fechando escolas, forçando um tipo sem precedentes de isolamento coletivo sobre a raça humana. Quando a pandemia de COVID-19 varreu o globo em 2020, quase 2 décadas após a morte de Chico, essas passagens antigas e quase esquecidas voltaram a circular nas redes sociais brasileiras com uma velocidade impressionante. Vídeo após vídeo, postagem após postagem, citava essas linhas como se tivessem sido escritas ontem. Se essas passagens descrevem algo tão específico quanto um coronavírus, ou se simplesmente refletem uma tradição espiritual que, há séculos, já alerta sobre pragas e pestes como uma característica recorrente do sofrimento humano, é uma questão que depende inteiramente de qual versão do texto você lê, de como foi traduzida e de quanto do contexto original foi cortado ao longo das repetições. Isso nos leva a algo crucial que qualquer vídeo honesto sobre esse tema precisa abordar: o problema da interpretação retroativa. A memória humana e a narrativa humana têm ambas uma falha muito particular, ou talvez um dom, dependendo de como você olha, que é a tendência de reformular a linguagem vaga e genérica do passado para que ela pareça se encaixar precisamente nos eventos específicos do presente.
Isso às vezes é chamado de efeito Forer quando aplicado a leituras individuais de personalidade, mas em uma escala cultural maior, também se aplica à profecia. Um trecho que fala vagamente de tempestades de fogo vindas do céu pode, depois dos fatos, ser lido como uma descrição da bomba atômica, mas poderia igualmente, em outra época, ser lido como uma descrição de bombardeios incendiários, de um desastre vulcânico, ou simplesmente como linguagem poética sobre a guerra em geral. Como Chico Xavier escreveu tanto. Repito, mais de 400 livros ao longo de quase 70 anos de mediunidade ativa. Existe um corpo de texto tão vasto que os admiradores podem selecionar, com o benefício da retrospectiva, as passagens que parecem mais impressionantemente precisas, deixando de lado, silenciosamente, um número muito maior de previsões e alertas que nunca se concretizaram, ou que eram vagos o suficiente para se aplicar a quase qualquer época da história humana. E vale ser honesto sobre isso. Os céticos quanto aos supostos poderes proféticos de Chico Xavier apontam para uma longa lista de previsões atribuídas a ele, livro após livro, década após década, que simplesmente nunca se concretizaram. Alertas de eventos catastróficos ligados a anos específicos que vieram e se foram sem incidentes. Previsões de transformações políticas e sociais no Brasil que não ocorreram conforme descrito, e amplas profecias de uma transição espiritual iminente para a humanidade que continua sendo empurrada para frente, década após década, sem nunca chegar de fato. Esse é um padrão comum a quase toda a tradição de profecia ao longo da história humana, desde os oráculos do mundo antigo até previsões modernas de eventos apocalípticos. Uma rede ampla de previsões é lançada, algumas vagas o suficiente para se encaixar em quase tudo, e as que parecem acertar são lembradas, celebradas e repetidas, enquanto as muitas que erram são silenciosamente esquecidas. Mas aqui está o que torna o fenômeno Chico Xavier diferente do profeta autoproclamado comum e por que milhões de pessoas, incluindo algumas pessoas céticas, racionais e de mentalidade científica, ainda assim não conseguem simplesmente descartá-lo. Na verdade, isso não tem muito a ver com as previsões, tem a ver com o próprio homem. Ao longo de sua vida, Chico Xavier foi investigado, testado e escrutinado por jornalistas, cientistas e céticos que chegavam esperando expor uma fraude e, em muitos casos documentados, saíram sem uma explicação para o que testemunharam. Era conhecido por escrever durante horas, às vezes produzindo capítulos inteiros em uma única sessão, com uma caligrafia e um estilo de prosa dramaticamente diferentes de sua forma natural, humilde e simples de falar. Filho de agricultor, com apenas alguns anos de escolaridade formal, produzindo de alguma forma, supostamente através de Emmanuel e outros espíritos, material denso, filosófico, literário e até de cunho científico, abrangendo gêneros que vão da poesia a uma cosmologia próxima da física. Ficou famoso pelo que os espíritas chamam de psicofonia e psicografia sob observação. Escrevendo vendado, escrevendo no escuro total, escrevendo enquanto mantinha uma conversa totalmente separada com alguém na sala, todos fenômenos que, se genuínos, são muito difíceis de explicar por meios comuns, e que, se fraudulentos, exigiriam um engano extraordinário e sustentado ao longo de uma carreira pública de 70 anos, sem uma única exposição confirmada. E há ainda a questão de seu caráter, que mesmo seus críticos mais severos raramente questionam. Chico Xavier viveu, segundo todos os relatos de quem o conheceu, uma vida quase radicalmente simples e de renúncia pessoal. Doava os direitos autorais de seus livros e,
Segundo alguns relatos, estamos falando de valores que poderiam tê-lo tornado um homem rico muitas vezes, para causas beneficentes, hospitais, orfanatos e os pobres. Respondia pessoalmente, à mão, a um volume quase inacreditável de cartas de famílias enlutadas, perguntando se ele havia recebido alguma mensagem de seus entes queridos falecidos e, segundo numerosos relatos, reconhecia detalhes pessoais e privados sobre os mortos que não poderia plausivelmente conhecer por meios comuns. Nomes, apelidos, familiares, disputas privadas, objetos escondidos, as circunstâncias específicas de uma morte que nunca havia sido tornada pública. É esse padrão. Centenas, se não milhares, de correspondências individualmente pequenas, profundamente pessoais e difíceis de forjar. E não qualquer grande profecia isolada que seus seguidores apontam como a verdadeira evidência de que algo incomum, algo além de simples adivinhação ou afirmações genéricas, acontecia através desse homem. Então, onde isso nos deixa quanto à pergunta central? Chico Xavier previu o futuro da humanidade? Acho que a resposta honesta, a resposta que respeita tanto os crentes quanto os céticos nessa história, é que isso depende inteiramente de que tipo de previsão estamos falando. Se nos referimos a previsões precisas, testáveis, com datas específicas, de eventos históricos concretos. Uma guerra específica em uma data específica, uma doença específica com um nome específico. As evidências para isso, quando examinadas de perto e sem o conforto da retrospectiva, são muito mais frágeis do que as redes sociais costumam sugerir. Muitas das previsões mais compartilhadas e virais se revelam, ao examinar de perto os textos originais e suas datas de publicação, ou mal traduzidas, ou retiradas de contexto, ou simplesmente inventadas e atribuídas ao seu nome posteriormente. Algo que acontece constantemente com místicos e pensadores famosos ao longo da história, de Nostradamus a figuras espirituais mais modernas, cujas palavras reais acabam afogadas em um oceano de citações falsas que circulam pela internet. Mas se, em vez disso, fizermos uma pergunta diferente e mais ampla, Chico Xavier previu com precisão algo verdadeiro sobre a trajetória da humanidade como espécie? A resposta se torna mais interessante e, argumentavelmente, mais defensável. Ao longo de toda a sua obra, quer você acredite ou não, que uma única palavra dela veio de espíritos desencarnados, há um tema constante, repetido, quase obsessivo, o de que a humanidade estava entrando, e continuaria por um longo período do século seguinte, em um período de crise intensificada. Um avanço tecnológico ultrapassando nosso desenvolvimento moral, uma tensão ambiental causada pelo nosso próprio excesso, um fosso cada vez maior entre nosso poder científico e nossa maturidade espiritual, e alertas repetidos de que, a menos que os seres humanos aprendessem a desenvolver compaixão, humildade e um senso de responsabilidade coletiva tão rapidamente quanto desenvolviam máquinas e armas, os séculos 20 e 21 seriam marcados por catástrofes recorrentes. Lido de forma ampla, sem escolher a dedo datas e armas específicas, isso é, seja qual for sua opinião sobre sua origem sobrenatural. Uma descrição bastante marcante e, de muitas formas, precisa do século que de fato vivemos. 2 guerras mundiais, uma corrida armamentista nuclear, uma pandemia global, uma crise climática acelerada e uma revolução tecnológica que, de várias formas documentadas, ultrapassou nossa sabedoria coletiva sobre como usá-la de forma responsável. Talvez seja esse o verdadeiro núcleo duradouro do fenômeno Chico Xavier.
Não um adivinho prevendo preços de ações ou datas exatas de desastres, mas algo mais parecido com um diagnóstico moral e espiritual precoce sobre para onde uma civilização humana desregrada, indisciplinada e tecnologicamente acelerada estava provavelmente indo, caso não mudasse de rumo. E se você atribui essa percepção a uma revelação espiritual, a um homem incomumente perceptivo e bem informado imerso nas ansiedades de sua época, ou simplesmente ao fato de que qualquer pessoa atenta ao estado do mundo após a Primeira Guerra Mundial conseguia sentir a tempestade se formando, o fato é que milhões de pessoas, então e agora, encontraram em suas palavras um conforto estranho e específico. A ideia de que o sofrimento não é sem sentido, que a história caminha, ainda que dolorosamente, em direção ao crescimento, e que mesmo em meio a guerras, doenças e desastres, existe uma corrente mais profunda, puxando a humanidade rumo à sua própria reconciliação consigo mesma. Chico Xavier morreu em 30 de junho, no ano de 2002. Exatamente em seu aniversário de 92 anos, um detalhe que seus seguidores apontam como um último toque de simbolismo quase perfeito demais em uma vida já repleta deles. Ele deixou para trás uma obra escrita quase irrepetível, uma reputação estudada por parapsicólogos e descartada por materialistas, e uma pergunta que, mais de 2 décadas após sua morte, ainda se recusa a desaparecer. Foi ele um homem visitado pelo além? Ou um homem que simplesmente entendeu, melhor do que quase qualquer outro de seu século, os medos e as esperanças enterrados no coração humano? Talvez, no fim das contas, a coisa mais honesta que possamos dizer é que as duas possibilidades são igualmente difíceis de provar e igualmente difíceis de descartar por completo. E talvez seja exatamente essa tensão não resolvida, mais do que qualquer profecia cumprida isoladamente, o motivo pelo qual sua história continua a capturar imaginações, geração após geração, ao redor do mundo. Se você achou essa história tão fascinante quanto eu ao pesquisá-la, me conta nos comentários qual das previsões de Chico Xavier mais te impressionou. E se você acha que existe algo real por trás do fenômeno, ou se é simplesmente a história que a humanidade precisava contar para si mesma. Se inscreva no canal para mais mergulhos profundos nas figuras mais misteriosas e não resolvidas da história e nos vemos no próximo vídeo.